Olá, hoje a gente vai tratar sobre o algoritmo de Dinic para fluxo máximo. Nesse trabalho, a composição dele foi feita por Bruno Lopes, Eduardo Santos, que sou eu, e Nicolas Câmara. Para tratar um pouco desse assunto, é bom pontuar de início a história de Dinic, do algoritmo de Dinic, que foi um algoritmo também conhecido como algoritmo de Dinitz, que é o sobrenome do matemático e cientista da computação soviético que criou esse algoritmo. Ele nasceu em 1935 na Rússia e fez sua publicação em 1970 em um artigo titulado The Maximum Flow in Network and Algorithm for the Solution of Certain Class of Problems, que basicamente é o fluxo máximo em um algoritmo para a solução de certos problemas. Foi escrito em russo, sua abordagem era completamente inovadora e, e o que tornou esse algoritmo sendo aplicado até os dias de hoje. Em seguida, a gente tem uma imagem do próprio Efraim Dinitz, que foi o criador desse algoritmo, e o que nos leva diretamente ao algoritmo em si. O fluxo máximo, também conhecido como também é conhecido, é um conceito usado geralmente para trabalhar questões de grafos, que representa a quantidade máxima de algo que pode ser transportado entre os pontos de um fluxo. E sim, está sujeito a algumas restrições, e a gente pode usar como exemplo algumas questões como tráfego, fluido, dados, e isso tudo é uma rede em que você tem um conjunto de vértices e arestas onde cada aresta em si tem uma capacidade que limita a quantidade de fluxo que pode passar por ela e que vai ser demonstrado melhor mais à frente. Com isso, cai em uso de os seus possíveis utilizações, né, serem maximizar o fluxo de uma rede de distribuição de uma companhia a partir de suas fábricas para os seus distribuidores, seus clientes, né, perdão, maximizar o fluido de líquidos através de um sistema, por exemplo, aquedutos, transporte de óleo, e isso também acaba funcionando para gases também. E maximizar também o fluxo de veículos, como em uma rede de transporte, trânsito, enfim. Agora eu vou falar um pouco sobre o algoritmo de Dinic. O Eduardo já deu uma breve explicação sobre o fluxo máximo, e o algoritmo de Dinic é para resolver o problema de fluxo máximo de uma forma diferente, e ele é mais eficiente em redes de fluxo. Ele foi criado especialmente para redes com capacidades pequenas e múltiplos caminhos de aumento. Então, a capacidade ela é pequena e ele tem mais caminhos e se torna ele mais complexo. O problema do fluxo máximo envolve encontrar o fluxo máximos possíveis entre as vértices de origem e uma vértice de destino, em uma rede de fluxo, respeitando as capacidades da aresta. Essa parte eu vou explicar mais à frente com um desenhozinho para ficar mais fácil de entender. E o algoritmo de Dinic utiliza uma abordagem em camadas, níveis, na rede para encontrar caminhos de aumento eficiente. Então, como exemplo aqui prático que a gente tem, a primeira etapa, nessa analogia aqui, é um sistema de estradas de mão única, só pode ir em uma direção, como aponta a setinha ali. A fonte é uma fábrica de onde saem os caminhões. O drain é o depósito onde os caminhões devem chegar, que é o finalzinho ali. E cada estrada com a capacidade em caminhões e minutos. Então ali a gente tem as vértices, que são os pontos S e T, o A e o B. A gente tem as capacidades delas, que cada uma tem, que por exemplo ali é 0,3 do S ao A, 0,4 do B, então a capacidade máxima que pode passar ali. E primeiro a gente, para começar o algoritmo, a gente monta a estrutura definindo as arestas e a capacidade que cada uma tem. A segunda parte, para formalizar o algoritmo, ele começa usando uma busca em profundidade para encontrar os caminhos de aumento na rede. O caminho de aumento é um caminho da fonte ao sumidouro, que possui uma capacidade residual positiva em todas as arestas. Então, o objetivo dele é chegar do ponto S ao ponto T, utilizando o fluxo máximo em cada aresta. E tem que respeitar também ali, para não passar o valor residual.
Depois, o passo 3 ele dá uma atualização do fluxo. Após ele encontrar os caminhos de aumento, ele determina o fluxo máximo, que ele pode ser enviado ao longo desse caminho, que é a menor capacidade residual das arestas ao longo do caminho. Então, o que ele faz? Ele vê a capacidade máxima que cada aresta tem, por exemplo, no exemplo aqui abaixo, que tem 1,3 e 4,4. Mas primeiro, ele olha a última parte da aresta, por exemplo, de B a T e de A a T. Então, o algoritmo percorre até o final, ele vê a capacidade máxima que tem no final, para ele começar a calcular as anteriores. Então, ele começa de trás para frente, para ele conseguir entender qual que é a capacidade máxima que ele vai poder utilizar no final, e com isso fazer toda a trajetória que ele pode realizar. Por exemplo, aqui do B ao T, a capacidade máxima é 2, então ele sabe que ele só pode passar 2. Só que tem que chegar no final 5, que é o número que ele precisa, que é o número que saiu aqui, 4 e 1. Então ele vai fazendo esses cálculos de atualização. E por fim, ele subtrai esse fluxo máximo encontrado no passo anterior das capacidades da aresta ao longo do caminho de aumento. E adiciona-se o mesmo valor às capacidades residuais reservas. Então ele vai fazendo esse cálculo, e o passo 5 seria ficar refazendo esse passo, seguindo o passo 2 e o passo 4, até não haver mais caminhos de aumento. E ele utiliza muito a técnica de blocking flow, para reduzir os números de interações necessárias entre o fluxo. Então, aqui no exemplo, aqui temos, ele tem que chegar com um valor 5 no final. Nesse primeiro caminho aqui, ele pode passar 3 e depois ele pode passar 5. Então, ele sabe que aqui pode vir um caminho maior. Embaixo aqui, ele já tem uma capacidade de 4. Então, ele utilizou o fluxo máximo de 4 aqui, e depois ele se encontrou com um caminho que ele só poderia utilizar 2. Então, ele teve que pegar esse segundo caminho, que é do B ao A, que ele passou mais 2 valores, somou com um que ele passou na parte superior, e aí ele conseguiu encontrar 3 de 5, e com isso fazer um caminho mais efetivo. No outro exemplo aqui, ele usa a mesma quantidade, 4 aqui embaixo e 3 em cima, como no exemplo aqui, só que ele faz uma distribuição diferente, que ele mudou o cálculo, ele vai atualizando de forma mais efetiva. Aqui ele passou 4 e 2, que aqui é um valor de 6, aqui era 5, e aqui já é 6, e aí ele tem que mudar a lógica um pouco. O que ele fez? Ele passou só 1 de 2, ele utilizou só meia capacidade residual do B ao T, só que na parte superior ele usou o máximo, que é 5. Então aqui ele conseguiria usar o máximo, que é 5. Então é mais efetivo ele usar o máximo no 3 e no 5 e deixar uma parte aqui residual no B. E caso ele encontre alguns bloqueios, que ele vai utilizando níveis, né? Nesse exemplo aqui, que quando ele tenta passar um valor a mais, que não vai dar, realmente tem um valor muito alto no começo para chegar no final, ele vai voltando os valores residuais que passa para voltar no caminho que não completou ele totalmente, e aí ele vai modificando até ele conseguir chegar no final, que é ali no T. Igual no 4 ali, ele teve que reverter 6, e por aí ele vai fazendo no grafo com os valores residuais. E a seguir o Nicolas vai explicar um pouquinho mais sobre o algoritmo. Bom, falando sobre o código agora, que executa o algoritmo, escolhemos a linguagem Ruby, né, por questão de proximidade e facilidade na execução. Bom, em primeiro lugar temos o método initialize, né, que ele em Ruby ele é comum para criar a estrutura inicial do código. Tá? Nesse método a gente tem a criação de 3 instâncias. A primeira instância é o graph, né, que é para criar a lista de adjacentes do grafo, da rede, do fluxo, né? E começando com um tamanho n, onde cada elemento é uma array vazia. Tá? Partindo para a segunda instância, né? A segunda variável é o level, que também é uma array vazia, e será usada para armazenar os níveis dos nodos durante a construção das camadas da busca em largura, que eu vou apresentar mais para frente. Terceira e última variável que a gente criou foi o pointer. Ela é usada para armazenar os ponteiros para as próximas arestas a serem exploradas durante a busca da profundidade. Partindo para o segundo método, temos o edge, né, add no português, né, seria. Ele é um método que é utilizado para adicionar arestas ao grafo, criando também arestas reversas com capacidade inicial 0. Tá? Então, aqui, se você analisar, temos na linha 9 o grafo de U, né, tamanho U. Essa aresta aqui, ela é representada como uma array, onde V é o nó de origem da aresta, o cap, ele seria a capacidade da aresta, esse graph VLEF, ele seria o índice da aresta reversa em V. Tá? O graph V, ele representa a aresta reversa, correspondente à aresta que a gente acabou de adicionar, que é o graph U, certo?
Esse valor, graph U left menos 1, é o índice da aresta selecionada correspondente a U, né? No caso que é o reverso. O 0 para indicar a capacidade inicial. E U é onde o nó de destino, né? Seria. Partindo para o terceiro método, que é o BFS, ele realiza uma busca em largura para criarmos as camadas da rede. Tá? Aqui a gente utiliza o level, né, criado lá no Initialize, para armazenar os níveis dos nós da rede. A gente inicia essa array com -1 para indicar os níveis dos nós ainda que não foram definidos. Tá? O level S igual a 0 define o nível do nó de origem S com 0, pois é o nível inicial. Esse carry, que é igual a S, a gente inicia uma fila chamada carry, né, que é ela, com um nó de origem S, e será utilizado para realizar a busca em largura. Partindo da próxima linha, a gente entra num loop. Tá? Esse loop ele continua até que a fila esteja vazia. Ou seja, todos os nós eles foram visitados. Tá? Na linha 18 temos o carry.shift. Essa linha ela remove o primeiro nó da fila e atribui a U, simulando a expansão do nó atual na busca em largura. Tá? Agora a gente utiliza o graph U, que a gente setou lá em edge, e utiliza o it para passar em cada linha do nó. Tá? Aí temos uma condição dentro desse it, que ele verifica se a aresta U U sobre V, né, é maior que 0, e se o nó do V ainda não foi definido, -1. Essa condição garante que estamos explorando somente as arestas que podem realizar mais fluxos e que ainda não foram visitadas. Partindo para a próxima linha, que é o level V igual a level U mais 1, é um código de incrementação, certo? Onde o level V ele vai armazenar o level U mais a incrementação de mais 1, né? Um código simples, essa parte. O carry, esse menor V, ele é tipo, o carry ele recebe os valores de V aos nós adjacentes da próxima interação. Lá no final, na linha 26, saindo até do loop, das condições do it, a gente tem um level T que não é igual a -1. O que acontece? Nessa parte, se ele retorna true, quer dizer que o T foi alcançado durante a busca em largura, entendeu? Agora pode passar o próximo slide, Bruno, por favor. Beleza. Partindo para o penúltimo método, temos aqui o DFS. DFS ele é um método que executa uma busca em profundidade para encontrar caminhos aumentantes, enviando o máximo de fluxo possível ao longo do caminho. Tá? Aqui já tem uma condição, retorne 0 if U for ter o mesmo valor de T, né? Isso aqui é mais simples, é uma condição de parada. E aí logo em seguida temos um outro loop, onde ele percorre todas as arestas adjacentes ao nó U na lista de adjacentes graph U. Na linha 32 temos o vCapRef, o ref onde ele recebe o graph U, o pointer, que é o ponteiro, né, do valor. Lá a gente obtém as informações da aresta atual. O V é o nó adjacente, que é a capacidade, como a gente falado no começo, e o ref é o índice da aresta reversa correspondente. Na condição cap maior que 0 e afins, na linha 33, verifique se a capacidade residual da aresta é maior que 0 e se o nível do nó adjacente V é exatamente um nível acima do nível de U. Essa condição garante que estamos explorando somente as arestas que podem receber mais fluxo e que levam a nós em uma camada mais alta da rede. Tá? Na linha 34, temos uma nova variável onde ela recebe o próprio método. Tá? A gente faz uma recursividade ali. O parâmetro f_min ele garante que o fluxo enviado não exceda a capacidade residual da aresta atual. Logo em seguida temos uma condição, que é df maior a 0. Então, isso aí não precisa de explicação, né? Ele só vai entrar nessa condição se o df for maior que 0. Tá? Dentro dessa condição temos o graph U, pointer U, no negócio 1, né? No tamanho 1, menor ou igual a df. Né? Não é um menor igual, mas é um menos igual df. Lá ele diminui a capacidade da aresta atual. Na linha a seguir, ele aumenta a capacidade da aresta reversa correspondente. No final dessa condição, ele retorna o df, né, que estamos lá em cima.
partindo para a última linha desse método, que é o pointer u mais igual a 1, é um código de incrementação, tá? Se não for possível enviar fluxo através da aresta, avançamos para a próxima aresta adjacente, porque está dentro do loop, né? Isso aí é dentro do loop e aí a gente incrementa. E o zero, se não encontramos nenhum caminho aumentante partindo deste nó, retornamos zero, indicando que não foi possível enviar o fluxo. Agora, o último método, que é o MaxFlow, ele calcula o fluxo máximo da rede usando as etapas de busca em largura e em busca em profundidade, que são os dois métodos que utilizamos acima. Na primeira linha do código temos o flow igual a zero, a gente cria uma variável, setada ela como zero. Temos um loop, enquanto o BFS, né, que é o segundo método que a gente setou lá em cima, enquanto ele existia um caminho aumentante da fonte S ao destino T. Partindo da próxima linha, o pointer é igual a array, a gente cria uma array, né, a gente, para o próximo nó ser explorado em cada interação do loop externo, garantindo que o ponteiro comece novamente a partir da primeira aresta adjacente do nó de origem. Na próxima linha, a gente cria um loop dentro de um loop, utilizando variáveis do DF e o DFS, né, do método passado, onde o DF é o fluxo máximo, que pode ser enviado através do caminho aumentante, e o flow mais igual a DF, novamente ele é um de incrementação, né? Adiciona o fluxo máximo DF ao fluxo total flow, acumulando o fluxo máximo e enviando através de todos os caminhos aumentantes. E por fim, depois de sair de todos esses loops, o método ele vai retornar o flow, que ele é o valor, né? Do valor máximo na rede. E é isso. Aqui a gente tem as referências utilizadas para nossas pesquisas, né? Relacionado ao algoritmo de Dinic.